Graça e paz da amada igreja do Senhor Jesus. Amém? Um feliz ano novo para a grande maioria das pessoas que eu não vi aqui na passagem do ano 2014 para o ano atual que estamos em 2015. Que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa estender as bênçãos grandiosas dele sobre a sua vida e que esse ano você possa ir em busca também de um ano de conquistas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agradecemos já o convite através do nosso servo, nosso irmão Ezequias, que me ligou nessa semana passada, ainda foi em 2014, ainda no ano passado. Ezequias me ligou no ano passado e me convidou para poder estar presente nessa amada igreja Batista do Jordão, autorizado também para poder utilizar aqui o culto pelo pastor presidente, pastor Gilmar de Oliveira Lima. Então agradeço também a confiança dada pelo pastor. Então já no ano 2015 eu fiquei pensando justamente qual seria o tema, qual seria realmente o tema para poder pregar nesse primeiro domingo do ano 2015. E aí eu fiquei pedindo ao Senhor, Deus, uma palavra para esta igreja. Senhor, o que eu poderia pregar em um culto de família, em um culto tão abençoado como este, de tão grandiosa importância, onde vamos falar sobre a tua instituição, Senhor, a instituição criada por ti, a instituição criada em teu coração. E Deus, naquele momento ali, quando eu terminei a ligação, fiquei perguntando a Ele em oração, e Ele me mostrou uma palavra chamada proteção. E é isso mesmo que eu realizei naquele momento e escrevi ali no papel já aquelas primeiras informações, proteção. E aí foi surgindo então o título da mensagem. No dia de hoje eu pude sentar e fazer todo o rascunho, fazer todo o escrito da mensagem e saiu o título: Construindo muros de proteção ao redor de minha família. Eu vou repetir: construindo muros de proteção ao redor de minha família. Foi esse o título que Deus colocou em meu coração. No momento que estamos vivendo de incertezas, principalmente diante de um cenário político, onde teremos que enfrentar um partido que está programando alguns projetos de lei, que nós sabemos através de meios de comunicação, projetos de leis esses que estão querendo aprovar de todas as formas no Congresso, e que essas leis, se assim forem aprovadas, muitas delas estão destruindo verdadeiramente a estrutura familiar, a estrutura do que conhecemos de uma verdadeira família. Então, diante desse impacto, diante desse cenário de tantas incertezas, o Senhor me deu essa palavra dizendo: olha, fale sobre que a tua igreja precisa proteger a família, protegendo as famílias. Então, construindo muros. Quando nós falamos sobre muros, de forma literalmente falando, nós pensamos rapidamente em duas palavras. Quando eu digo eu vou investir, eu vou construir um muro ao redor da minha propriedade, ao redor da minha casa, eu penso logo em duas palavras principais: separação e proteção. Quando eu resolvo investir nessa construção de um muro, com tijolos, com cimento, construindo realmente uma estrutura de base firme, eu penso em duas palavras: separação e proteção. Eu queria que você repetisse comigo, por favor, essa palavra: separação e proteção. Esse lado vai dizer separação, e esse lado diz proteção. Separação e proteção. E com certeza alguns muros são construídos para poder separar um espaço, para deixar um espaço reservado, para delinear um território e dizer para as pessoas: olha, eu estou construindo aqui esse muro porque agora tem um dono, esse espaço está reservado. É como se você dissesse àquela sociedade que aquele local é seu, e você agora está separando os seus aposentos, a sua estrutura, para mostrar ao mundo que você é proprietário daquele local. Então, por isso a palavra separação. E então, pensando na outra palavra, na outra finalidade, a palavra de proteção, de segurança, com certeza também, quando construímos um muro,
estabelecer uma proteção, uma possível segurança. E muitas vezes, quando vamos ali morar em um lugar, desejamos estar tranquilos, estarmos seguros. E por isso construímos grandes muralhas, construímos grandes muros. Imaginemos então que você, que está aqui hoje, fosse convocado para residir em uma cidade desconhecida. Uma família que está sendo transportada de Recife para uma outra cidade. E assim que você vai chegando na cidade, para conhecer a estrutura daquela cidade, alguém já vai logo te informando: olha, toma cuidado, que o bairro que você irá morar é bastante perigoso. E você tem um investimento na mão para poder comprar uma casa para morar com a sua família. E te apresentam duas casas. Uma casa bonita, com uma boa estrutura, mas totalmente sem nenhuma segurança, sem nenhuma cerca, nem de arame farpado, sem nenhum muro, sem nenhuma construção. E te apresentam uma outra casa, até um pouco menor, mas essa casa já está com muros fortes, altos, com uma estrutura boa. Com certeza, se eu perguntasse aqui para você, olha, pai de família, uma mãe, você iria dizer: com certeza eu quero essa casa que já tem um muro, porque as pessoas estão me dizendo que aqui nesse bairro é realmente perigoso, que eu tenho que acreditar nelas, porque elas residem nesse local. Com certeza nós iríamos escolher uma casa já prontinha, com um muro que pudesse nos dar uma possível segurança naquele novo local, naquela nova moradia. Mas, meus amados, a palavra que o Senhor Deus tem para poder nos falar é sobre a construção de muros. E quando eu falo de muros, agora eu não estou falando mais de muros de cimento, tijolos com estruturas de viga, de ferro. Hoje nós vamos falar sobre muros de proteção que você deve construir, muros espirituais para que você possa proteger a sua família. São muros que nós não podemos tocar, são muros que nós não podemos ver, mas eu posso te garantir em nome do Senhor Jesus que são muros que vão te proporcionar segurança como nenhum outro. São muros espirituais que nós hoje nessa noite teremos que colocar de forma intrínseca, colocar para nós essa palavra e dizer: Senhor, a partir de hoje, ó Deus, me dá força para que eu possa caminhar com a minha família construindo esses muros. Para quê? Para que eu possa protegê-la desse mundo. Muros espirituais. Como é importante nos dias atuais nós conversarmos sobre isso. E nesse primeiro domingo do ano 2015, nós estamos reunidos em família e poder dizer para o marido dizer também para a esposa e vice-versa, e os filhos também escutarem: nós precisamos construir muros espirituais, porque precisamos proteger a nossa família das ciladas, das flechas do inimigo, das ações que o inimigo está utilizando pessoas do alto poder do executivo para poder colocar propostas para destruir as famílias. E é por isso que nós temos que falar nesse primeiro domingo de 2015 sobre a construção de muros. E eu quero falar com você nesse primeiro momento do primeiro muro a ser construído. O primeiro muro que nós vamos ver aqui na nossa mensagem é o muro da oração. Você pode anotar aí no papel, no rascunho, para que você possa refletir também em casa. O primeiro muro que nós temos que falar aqui nessa noite para proteger a nossa família é o muro da oração. Como é importante a família que desenvolve um relacionamento com Deus através da oração. Essa família está começando no momento certo a buscar a verdadeira proteção. No livro de Efésios, no capítulo 6, e aí você começa a também mexer em sua Bíblia e olhar a palavra do Senhor que diz, em Efésios, no capítulo 6, versículo 18, uma palavra muito forte sobre esse muro, o muro da oração. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 18, diz o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos.
Primeiro muro que nós estamos falando aqui nessa noite para você, família reunida do Senhor, é que você precisa investir na construção do muro da oração. Desde pequeno nós somos estimulados a construir algumas coisas. Os meninos são estimulados a construir alguns carrinhos para uma brincadeira, castelos de areia na praia. As meninas querem construir algumas casinhas de boneca. E quando já estamos na fase adulta, queremos ainda construir lares, construir imóveis para a moradia segura da nossa família. Mas o que nós temos que entender, como família cristã, como família que está amparada pela palavra de Deus, é que nós temos também que investir em nossa família. E esse primeiro muro fala sobre o investimento. E a família que investe no muro, na construção, o muro chamado oração, ela está se aproximando cada vez mais do Senhor Deus. E uma frase impactante que eu queria também compartilhar com você, que eu achei na internet, uma frase bastante interessante, falando sobre esse muro da oração, dizia o seguinte: a oração leva a minha casa até Deus e traz Deus para a minha casa. Aleluia, glória a Deus. Eu vou repetir com você: a oração leva a minha casa até Deus e traz Deus para a minha casa. Que maravilha é nós aprendermos a praticar este muro da oração. Se nós formos falar sobre o muro da oração, poderíamos falar durante toda a noite, porque temos vários e vários exemplos de homens e mulheres que se prostraram diante de um Deus Todo-Poderoso e usaram este muro e usaram esta proteção dada pelo Senhor e tiveram vitórias. Se formos falar da vida do profeta, do homem que é chamado como profeta de fogo, Elias, quando ele estava diante dos profetas de Baal, ele clamou ali em alta voz, usando a oração. Deus mandou fogo sobre aquele holocausto, consumiu tudo e fez com que Elias fosse vitorioso diante de 450 profetas. Se a gente for avaliar a vida também de Daniel, quando ficou sabendo que iria morrer, porque o rei tinha baixado um decreto, ele se reúne com os seus amigos lá nos seus aposentos e diz o seguinte: nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Senhor. E o Senhor Deus ouve a oração dele e faz com que todo o sonho do rei seja revelado. Se a gente for avaliar a própria estrutura do nosso Mestre Jesus, quando caminhava por essa terra, em todos os momentos que ele iria fazer alguma ação, ele orava, ele orava, ele orava, ele pedia ao Senhor esse poder. E é por isso que os discípulos procuram ele em algum momento e dizem: ó mestre, nos ensina como orar. E ele disse: acalmai-vos os vossos corações, querer deixar para vós uma oração modelo, e diz assim para todos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Glória a Deus. Ele começa a mostrar ali a estrutura do verdadeiro Deus para aqueles discípulos através do poder da oração. Então esse é o primeiro muro que nós queremos falar com você, família do Senhor. O muro da oração. O segundo muro que nós queremos falar nessa noite, de grandiosa importância também, é o muro do perdão. Como é difícil verdadeiramente viver em família e praticar a construção desse muro. O marido que não perdoa a mulher que não perdoa as ações do marido e vão vivendo realmente de forma amargurada, sem liberar a atitude de perdão. A falta de perdão deixa a família de forma vulnerável para muitas situações. Situações de amargura, desesperos e até mesmo doenças. Já foi comprovado que o ser humano, quando não sabe perdoar, ele vive menos. É um ser humano que vive de forma amargurada, triste. Com aquilo amargurado dentro dele, pode causar até doenças. E ele pode realmente vir a óbito. E quando os pais não estão praticando essa ação de perdão, isso também vai passando de geração em geração, porque os filhos copiam as ações dos adultos. E aí a gente começa a criar filhos também que não sabem liberar o perdão. E não temos a ideia de quanta falta dessa construção desse muro que está deixando várias e várias famílias destruídas. Por quê? Pela falta da ação de perdão. Então, independente do que o seu irmão fez com você, independente do que o seu pai fez com você, o que nós queremos falar aqui hoje é
cristão e precisa pedir forças ao Espírito Santo de Deus para, a partir desse mês de 2015, ou desse mês de janeiro do ano de 2015, você já começar a construção desse muro dentro da estrutura da sua família. Eu quero te dizer o seguinte, que se você não começar a liberar esse perdão, você não vai receber o melhor de Deus. Deus tem o melhor dele preparado para as nossas vidas. Amém? Sim ou não? Deus tem o melhor dele preparado para as nossas vidas. Amém? Amém. Mas se não acontecer a construção desse muro, a liberação de perdão dentro de nossas famílias, nós estamos impedidos de observar o melhor de Deus para a nossa vida. E aí eu estava lembrando de uma ilustração que fala sobre a festa e o mendigo. A festa e o mendigo. Existia uma grande festa que estava acontecendo. Uma festa maravilhosa, luxuosa, de grande poder. E de repente chega nos portões daquela grande mansão um mendigo. Bate naquele portão e tenta a todo momento convencer os seguranças que ele deveria entrar naquela festa. E os seguranças, depois de tanta insistência, resolvem chamar o anfitrião daquela casa, daquela mansão. Quando o anfitrião se aproxima, conversa por alguns momentos e com um coração cheio, com um coração bondoso, autoriza a entrada daquele mendigo naquela mansão. Mas o anfitrião começa a conversar com o mendigo e diz o seguinte: olha, você só vai participar dessa festa, desse grande banquete, com uma condição. Eu irei determinar que um servo meu leve você até aquele banheiro luxuoso e você vai tomar um banho, você vai trocar de roupas, você vai colocar sapatos novos, tudo isso eu darei para você. Você irá escovar esses dentes, tirar esse bafo dessa boca, você vai cortar essas unhas, tudo isso irei providenciar para você. E aquele mendigo, depois de todo produzido, cheiroso, agora está autorizado para sentar à mesa com o anfitrião. Começa então a comer aquele grande banquete. É dessa mesma forma a nossa entrada nos caminhos do Senhor. O Senhor Deus diz para nós: olha, vinde como estais, vinde como estais. Então, se você está aqui nessa noite, você também está escutando essa palavra do Senhor, você pode vir como estiver. Agora, não permanecerá desse jeito. Sujo, com as astúcias do inimigo, você não permanecerá na presença do Rei. Nós precisamos estar limpos, 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 pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Aleluia. E aí, depois do limpo, você tem que aprender a liberar também o perdão. Porque não adianta estar limpo por fora, mas não liberar a construção desse muro chamado perdão. Amém, Senhor Deus. O terceiro muro que nós vamos falar aqui nessa noite é o muro da determinação. O muro da determinação. Quantas famílias nós enxergamos que não têm a determinação, a coragem de viver? Famílias crentes que às vezes olhamos para elas e elas não têm sonhos, não têm metas, não têm projetos e vivem na mesmice por anos e anos. E a falta de determinação vai passando também para os filhos. Ser determinado é não desistir dos propósitos. Eu preciso saber o que eu quero, quem eu sou e para onde eu estou andando. Da mesma forma, a minha família precisa saber o que quer, quem ela é e qual o propósito enquanto família. Nossa família ela não pode ser apenas um amontoado de pessoas, onde chega de manhã, come, toma café da manhã, lava a roupa, passa, depois vai dormir e acorda no outro dia. Isso aí os albergues também fazem. Nós precisamos entender que nós estamos reunidos em família pelo um propósito. Nós precisamos entender que nós somos imagem e semelhança de Deus, que nós temos que ser pessoas determinadas para alcançar o nosso propósito, o melhor de Deus que Ele preparou para nós aqui na terra. Um grande mensageiro do Senhor, norte-americano Myles Munroe, que morreu agora na tragédia de avião, em uma das suas mensagens no YouTube, que fala sobre o propósito do ser humano, ele deixa bem claro naquela mensagem dizendo que o local onde tem a maior concentração de sonhos, de projetos, de ideias é o cemitério. Todos os anos, milhares e milhares
milhares de pessoas morrem com os seus propósitos dentro de si, com as suas ideias sem serem reveladas, com os seus sonhos encobertos. Por quê? Porque não revelam para o mundo, não têm a coragem de ter essa determinação que Deus fala para nós. No livro de Provérbios, no capítulo 16, o versículo 33 diz o seguinte: Provérbios, no capítulo 16, versículo 33, diz o seguinte: 16, 33. A sorte se lança no regaço. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Mas do Senhor procede toda a decisão, procede essa determinação. Se você está se sentindo fraco como um pai de família, como uma mãe que está em sua família, peça essa determinação ao Senhor. Peça para que Ele possa lhe dar essa determinação de viver, de correr atrás dos seus sonhos e de buscar os seus propósitos. Se os pais não têm essa referência, os filhos também não terão. Se nós, como os pais, não temos essa determinação, os filhos também não terão. Precisamos ensinar aos nossos filhos que não podemos desistir dos sonhos e projetos, por maior que sejam as dificuldades. Quantas e quantas famílias, quantos e quantos pais estão colocando um balde, um tonel de água gelada nos sonhos dos seus filhos? Quando aquele jovem ou aquela criança chega para ele ou para ela e diz: papai, mamãe, eu quero ser isso, eu quero aprender a fazer tal atividade, e ela diz: não, menino, deixa isso para lá, isso não é para você, isso são para pessoas ricas, você não vai conseguir, desista disso. Quantas e quantas pessoas estão jogando um balde de água gelada em seus sonhos? Mas hoje Deus diz para você: você precisa ter propósitos, você precisa ter propósitos, você precisa ter sonhos. E você precisa então construir dentro da sua família esse muro da determinação. O muro da determinação. Muitas vezes conversamos até com cristãos, pessoas que conhecem essa palavra, mas estão totalmente sem objetivos, sem alvos, sem projetos nem materiais e nem tampouco espirituais. E se ele não tem projetos materiais nem espirituais, quiçá família. Família, se for conversar com ele sobre quais os seus projetos para a sua família, ele não sabe explicar. E quando temos a determinação, nós temos o dever de estar sempre lutando para proteger a nossa família. É essa determinação que Deus quer de cada um de nós nessa noite, como família do Senhor. Determinação para lutar, para construir, para proteger a nossa família. Mas o quarto muro, de grande interesse também, que eu aprendi com essa palavra e estou tentando a cada momento colocar realmente em minha vida, porque tenho as dificuldades em viver em família vivendo essa palavra. Mas o quarto muro que eu quero falar para você é o muro da santidade. O muro da santidade. Vivemos em um tempo muito difícil. A sociedade pós-moderna tem se corrompido e os jovens estão indo nessa vibe. Quantas e quantas pessoas estão perdendo o interesse pela santidade, de buscar em família esse crescimento diante do Senhor. Lutar para preservar a santidade diante de Deus precisa ser um objetivo de nossa família. Nós precisamos lutar para manter essa santidade. Agora, será que nós, como os pais, como pessoas provedoras do lar, estamos mais preocupadas com roupas, com tênis, agora nesse mês, materiais escolares, matrícula da criança? Será que estamos preocupados em dar um presente para as crianças ou para os nossos filhos? Ou será que estamos preocupados verdadeiramente em dar um pouco de atenção, tentar reunir, e tem aquela coisa de barreira, você puxa de um lado, puxa de outro, bate o pé, grita e dizer: agora nós temos que nos reunirmos, nós temos que buscar mais santidade dentro da nossa casa, nós precisamos orar ao Senhor pelo menos em uma refeição, pelo amor de Deus. Quantos e quantos cristãos não estão mais orando em família? Quantos cristãos estão perdendo essa determinação e com isso estão perdendo também a construção desse muro da santidade? Conversando com uma família, nós falamos para ela: olha, quando a gente pode, dentro do possível, sempre estamos reunindo para poder tomar café, almoçar e jantar juntos.
E aquela família recebeu um impacto negativo da parte dela. Ela disse: oh, como é que pode isso? E conversando mais um pouco, algumas pessoas disseram: não, isso é uma besteira, isso é uma teoria. Mas é essa a visão que o mundo tem, que isso é uma teoria e uma besteira. Mas quanto estamos ganhando em comunhão? Quando nos reunimos em família e oramos: Senhor, obrigado por esse pão de cada dia que Tu nos dás hoje. Obrigado por esse pão de cada dia que Tu nos dás hoje. A sociedade diante do mundo moderno, a juventude na geração Y está mais preocupada com a tecnologia, está mais preocupado com as redes sociais, e aí a gente tem um impacto dificílimo para poder lutarmos dentro dos nossos lares e resgatarmos nossos filhos à frente do computador e dizer: olha, vamos para a igreja, vamos sentar aqui um pouco e abrir a palavra de Deus, vamos ler pelo menos um versículo, vamos buscar essa santidade. Em Isaías, no capítulo 66, olha só que versículo também bastante impactante. O livro de Isaías, no capítulo 66, versículo 4, fala sobre o povo que estava totalmente errado, em uma direção contrária à vontade de Deus, quando diz, 66, versículo 4 de Isaías: assim eu escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. A humanidade, de forma completa, em várias e várias ações, ela está buscando aquilo que não agrada a Deus. E eu tive uma experiência agora no primeiro dia do ano 2015, em perceber isso aqui, esse versículo, em uma sociedade. Quando cheguei ali para poder tirar um plantão no serviço, no dia 1º de janeiro, às 10 horas da manhã, quando fui ingressando naquela delegacia, a delegacia especializada da mulher, eu pude perceber que já tinha 2 viaturas. Olha, quando tem 2 viaturas já da Polícia Militar, na porta da delegacia de manhã, não é para convidar para um churrasco, não é para convidar para uma festa. É bronca, e como diz aí um jovem, é bronca e é pesada. Mas, olhando para um lado mais crítico dessa questão aqui de buscar as coisas que não agradam a Deus, aquelas 2 famílias, com 2 ocorrências, buscaram realmente coisas que não agradaram a Deus. Romperam o ano bebendo a cachaça, romperam o ano a partir da meia-noite até amanhã, bebendo a cachaça, e através do álcool criou-se o problema. O inimigo começa a entrar e diz: agora é comigo, vou fazer a ação que eu já vim para o mundo: roubar, matar e destruir. O primeiro caso, cidadão bebendo com a mulher até de manhã, um dos filhos ainda com 2 meses de idade, e de repente, quando já chega de manhã, o marido diz: olha, tá bom, mulher, vamos parar de beber, o negócio tá bom, fechar as portas. A mulher diz: eu não fecho a porta, eu quero beber mais, e começa a confusão, um começa a empurrar o outro, e dentro da casa o cara pega uma faquinha de serra, de cortar pão, e mete no ombro da mulher. A mulher vai socorrida, chama a polícia, o homem é preso, é detido, levado para a delegacia. O segundo caso, a mesma coisa, quase que a história copiar e colar, também por motivo de álcool, de cana, de bebedice, até de manhã. E aí o homem diz: não, tá bom, agora vamos parar de beber, vamos para casa. A mulher diz: não, vamos ficar mais um pouquinho. Começa aquele empurrão, o homem dá um tapa no rosto da mulher, vai para dentro da residência, tranca-se dentro da casa e começa a destruir tudo: DVD, cadeira, televisão, tudo que é objeto que eles conseguiram com esforço, começa a destruir. Ação do inimigo de forma direta. E aí, com esse impacto que eu consigo visualizar nesse serviço especializado, eu sei que o inimigo está atuando realmente em milhares e milhares de famílias. Mas nós que temos esse poder de visualização da palavra de Deus, temos que orar por essas famílias, temos que espalhar ainda a palavra do Senhor a cada momento, e quanto mais nos fortalecer na construção do muro da santidade. A palavra de Deus hoje nos exorta a nos preocuparmos mais em construir esse muro da santidade em família.
porque o mundo aí fora não está de brincadeira. Santidade eu falo em separação. Lembram da palavra santidade? Eu estou falando de separação. Em uma vida com Deus, em renúncia ao pecado, em renúncia à imoralidade, em renunciar à corrupção. E isso através do Espírito Santo de Deus. E eu quero chegar então já ao final falando sobre o quinto e último muro. Falando sobre o muro do amor. O muro do amor. E quando falamos nesse muro, é o muro que nós podemos resumir. De todos os muros citados, nós falamos deste como um principal, fundamental para proteger a nossa família. Porque com o amor sendo efetivado dentro de nossas famílias, nós conseguimos proteger os nossos filhos da droga. Aplicando o amor, você protege o casamento do adultério. O amor protege minha casa da miséria. O amor me ajuda a orar em família. O amor me ajuda a efetuar o perdão. O amor me auxilia na busca pela santidade. O amor me torna determinado, me proporciona alvos, metas, pelos quais eu vou buscar pela minha família. O amor me faz um vencedor. Aleluia, glória a Deus. Buscando esse amor verdadeiro, nós iremos encontrar realmente ações fortes para lutarmos neste mundo pela proteção completa da nossa família. É com amor. E eu quero falar para você que está aqui nessa noite, que já sente-se totalmente quase que derrotado, porque já perdeu a construção de vários muros. Eu quero te dizer que hoje nós temos um Deus poderoso, que ouviu não apenas só aqueles profetas que citamos no passado, mas hoje está disposto também a ouvir a tua oração, uma oração de reconstrução de muros, os muros que talvez estejam destruídos, os muros que foram derrubados pelas ações de Satanás. Hoje nós estamos falando aqui de um Deus todo-poderoso que age no presente e que também vai reconstruir a vida e a estrutura da tua família. Aleluia. E você que está aqui reunido, eu quero te dar uma boa notícia. Existe aqui um verdadeiro, um poderoso mestre de obras chamado Jesus Cristo, que vai te ajudar. Basta que você dê uma ação, do meu passo, que você caminhe para Ele. Venha como está. Lembre-se da ilustração do menino. Entre na casa do Senhor da forma como estiver, mas aceite a Cristo em nome de Jesus. Aceite a Ele e diga assim: Senhor, eu quero realmente, Senhor, receber a ação do Espírito Santo para proteger a minha família, porque eu estou vendo minha família sendo destruída, porque nenhum muro desses que foi pregado aí eu tenho nessa construção, e hoje eu quero tomar um novo passo, uma nova ação. Eu quero começar a construção desses muros para proteger a minha amada família, em nome de Jesus. Se você que está aqui nessa noite também quiser tomar essa atitude de reconhecer esse Deus maravilhoso como aquele que vai te ajudar na construção desse muro, nós vamos louvar ao Senhor. Se você que ainda não é evangélico, que ainda não tomou a decisão, que sentiu a necessidade de vir aqui na frente, saia do seu local, venha aqui na frente. Nós iremos louvar agora, convidamos o grupo Louvor e vamos ter essa oportunidade para que você possa tomar uma ação de construção ou até mesmo de reconstrução da sua família. Se você estiver próximo de alguém que não é evangélico, dê uma força para ele, converse, tente trazer aqui na frente também. Se tiver alguma pessoa não cristã, você vai ter essa oportunidade. Durante o louvor, você pode se levantar e vir aqui na frente. A igreja pode ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor com o cântico Eu e Minha Casa. Quero consagrar meu lar a Ti. Que nessa noite você possa fazer esse louvor também com uma oração